Bom, vamos lá. Agora nós iremos ver outro tópico dos produtos notáveis, tá? Cubo da soma. O nome já diz tudo. Uma soma elevada ao cubo, tá? Ou seja, elevado à terceira potência. Aqui eu tenho x mais y elevado ao cubo. X mais y elevado ao cubo é igual a x mais y vezes x mais y vezes x mais y. Mesma coisa, tá? É propriedade distributiva. Como aqui são mais termos, tem que prestar muita atenção para não se confundir, tá? Vamos lá. Vou fazer x vezes x, depois vezes x. Depois eu vou fazer x vezes y, tá? Prestem atenção, ó. X vezes x vai dar x ao cubo. Como é soma, vai dar mais em todos, tá? Não preciso me preocupar com a regra de sinal. Vamos lá agora. X vezes y agora. X vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado vezes y é x ao quadrado y. Ok? Agora eu vou fazer x vezes y, tá? X vezes y, xy. Xy vezes x vai dar x ao quadrado y, porque x vezes x é x ao quadrado, vezes y, xy ao quadrado, tá? Agora eu vou fazer x vezes y, xy. Xy vezes y vai dar mais xy ao quadrado. Tudo bem? Prestem bem atenção nas distributivas para não se perderem, ok? O x agora eu vou fazer com o y, tá? Y vezes x vai dar x ao quadrado y, ok? Y vezes x vezes y vai dar xy ao quadrado. Agora eu vou fazer y vezes x vai dar xy ao quadrado. O último, y vezes y vai dar y ao cubo. Agora eu vou juntar os semelhantes, tudo bem? Tem algum x ao cubo aqui? Não tem, vou manter esse aqui. Eu tenho algum x ao quadrado y? Presta atenção, tá? Só vou juntar os semelhantes. Então é x ao quadrado y. Eu tenho esse e tenho esse. Então, ó, x ao quadrado y mais x ao quadrado y mais x ao quadrado y vai dar 3x ao quadrado y, tá? Eu vou cortar e saber que eu já usei, para não me confundir depois. Agora eu tenho aqui, ó, xy ao quadrado. Agora eu tenho xy ao quadrado. Tenho esse e tenho esse, tá? Xy ao quadrado mais xy ao quadrado mais xy ao quadrado vai dar 3xy ao quadrado. Vou cortar porque eu já utilizei para não confundir. Sobrou quem? Y ao cubo. Ele está sozinho, certo? Então copio ele aqui. Outro exemplo. A mais B elevado ao cubo. Mesma coisa, distributiva, tá? Vamos lá. A vezes A ao quadrado. A ao quadrado vezes A ao cubo. Agora, A vezes A ao quadrado. A ao quadrado vezes B, A ao quadrado B. Tudo bem? Presta atenção na regra de sinal. Como eu disse, como é soma, todos vão ser positivos, tá? Não precisa me preocupar com isso. Vamos lá agora. A vezes B, AB. AB vezes A vai dar A ao quadrado B. Agora, A vezes B, AB. AB vezes B vai dar AB ao quadrado. Agora como B aqui. B vezes A, BA. BA vezes A vai dar A ao quadrado B. B vezes A, BA. BA vezes B vai dar AB ao quadrado. Agora, B vezes B, B ao quadrado. B ao quadrado vezes A é AB ao quadrado. O último, B vezes B, B ao quadrado. B ao quadrado vezes B, B ao cubo. Juntar os semelhantes. Só tenho esse ao cubo, coloco aqui. Agora, A ao quadrado B. Eu tenho esse e tenho esse. Então vai dar 3A ao quadrado B. Vou cortar para não confundir. Tudo bem? Agora fazer o outro. AB ao quadrado. Eu tenho esse e tenho esse. Também vai ficar 3AB ao quadrado. Vou cortar para não confundir. Sobrou quem? Sobrou o B ao cubo. Só tem ele, copio ele aqui. Ok? Preste muita atenção na distributiva, tá? Para não se perderem. Como é soma, não precisa fazer regra de sinal, porque todos vão ser positivos. Tudo bem?